destaca-se, dentre as expressões artísticas, como difusor dos traços culturais, sociais e econômicos de um povo. Tanto no plano local ou internacional, torna-se uma vitrine de valores, crenças, sonhos, expectativas e vivências. Ele afirma e difunde cultura, trabalhando toda a sua imaterialidade nos mais diversos planos da criação, para servir aos olhos e à alma das pessoas. Pensar o cinema é mais que antever seu futuro, é analisar rumos da linguagem, dos temas, do mercado e de seu papel e responsabilidade social. Pensar e discutir o cinema mostra-se fundamental e, por tal motivo, os festivais surgem como eventos importantes e fomentadores da arte e cultura. Assim, é a 34ª edição do Festival de Cinema de Gramado, um espaço amplo de debate e reconhecimento do cinema latino-americano, trazendo sempre questões pertinentes aos rumos desta arte em toda a sua amplitude. Os festivais têm essa importância de possibilitar o encontro de todos os profissionais da área, de se comentar bastante o que está se fazendo e ao mesmo tempo, paralelamente, havendo essas mesas, esses debates, a gente consegue fazer avançar propostas, organizar melhor as áreas. Então, acho que assim, os festivais têm uma função importante de, além de divulgar os filmes, permitir o encontro dos profissionais e do debate, né? O Festival de Cinema de Gramado, ele já adquiriu notoriedade nacional. É um evento já consagrado a nível latino-americano e nós estamos agora diante de um novo processo de reformatar o evento. É um evento que a cada ano se revigora, vem mais forte, ele vem mais entusiasta, mais motivado. E me parece que nessa edição, pelos desafios que cada vez mais a gente encontra, ele vem se superando e vai ser um evento ainda diferente dos outros, com mais presença do mundo artístico, com essa composição entre o cinema, a cultura e entre o turismo. Eu acho que é um casamento que está dando muito certo e Gramado é, digamos, esse palco que oportuniza isso, que as pessoas possam ter esse convívio. Essa proposta de bairro, ela é uma proposta para o homem simples, né? Ele tem a livre escolha, ele pode ficar vendo o seu filme, que normalmente de uma hora e pouco, e quando o Palácio dos Festivais começa a fluir, já 9h30, 10 horas da noite, então ele pode se deslocar. Então, quer dizer, não há, assim, o Palácio dos Festivais e os eventos dos bairros. Há uma integração. Buscar uma maior aproximação com o público e também oportunizar para o meio artístico e de produção cinematográfica um intercâmbio de como e que caminhos deverá ser dado ao cinema nacional. O Festival de Gramado, talvez, eu não tenho memória de nenhum outro festival que tenha durado tanto tempo. Eu acho que um festival ganha em credibilidade pela permanência. O festival já passou por todas as crises possíveis, desde o tempo da época da Revolução, da época do Collor, que não tinha filme, nós fizemos o festival igual, e o evento está aí crescendo e não vai sofrer nenhum tipo de solavanco. Nós não nos assustamos com o tempo feio. Este ano, o Festival de Cinema de Gramado apresentou diversas mudanças em sua estrutura. A mais comentada foi a junção dos longas de ficção e documentários em uma mesma categoria, decisão que se refletiu também na escolha dos homenageados, Nelson Pereira dos Santos, Vladimir Carvalho e Antônio Fagundes. Outra grande mudança notou-se na seleção das películas concorrentes, que provocaram debates acalorados sobre a pertinência da inovação na linguagem cinematográfica. Quanto ao tempo do filme, ele é intencional, é um tempo de olhar, é um tempo de voltar a prestar atenção, escutar, ver, porque quantas vezes você está lá dentro de uma imagem parada, diante de alguma coisa acontecendo, você já quer, você sai, você foge, o teu olhar não está nem aí, você não vê o que está na frente. O filme obriga um pouco a você olhar insistentemente para uma certa coisa. Acho que a gente vive um tempo também onde o bombardeio de imagens na nossa cabeça é muito grande. E
me parece que nós estamos indo para uma época onde as pessoas são tratadas como idiotas e como estúpidos pela mídia em geral, como se não entendessem nada e precisam olhar para uma coisa que lhe digam o que é, que cor é, onde está e etc. E tal. Então, na verdade, tem uma perda de capacidade de observação das coisas pela velocidade com que elas são apresentadas. Acredito que o silêncio ou a não palavra em alguns momentos obriga a pessoa que está vendo aquilo a, no mínimo, projetar alguma coisa, querer uma resposta, nem que fosse, porra, não tem uma explicação aqui, não tem. Então, pelo menos, há uma motivação na cabeça das pessoas para que se projetem algum sentido em cima daquilo. Quando você coloca o trabalho com um processo de busca, de investigação, de descoberta, acaba acontecendo isso, acaba saindo um trabalho que pode ser chamado de... Eu não gosto muito da palavra experimental, entendeu? Mas de uma coisa que quebra, porque cada um é de um jeito. Então você vai botar a tua expressão lá, todos acabam sendo desse jeito se tiver essa integridade, né? Se você não tentar ficar se encaixando em fórmula. Vai sair uma coisa que vai ter algum diferencial e esse diferencial é você, né? Então acho que isso, qualquer trabalho pode ter isso, né? Não tem muito... Mas eu sei que a gente paga um preço caro por isso, mas eu acho que vale a pena. E é um risco, é um risco. Eu já ouvi de pessoas falarem, simples, já saiu, os primeiros 29 minutos, 29 não, primeira meia hora do filme, o filme está perdido, não sabe para onde vai. Não, mas sabia, enfim, é opcional. E ele é uma construção fake, ele saiu da sala, acontece, né? Gente, quem faz documentário no Brasil não tem público que vai preocupar com quem sai da sala. Cada um sabe o que está fazendo, aonde está direcionando sua cabeça aquela hora. Se eu estou no cinema e estou pensando que o filme tem que ser mais rápido, o filme tem que ter aquilo, eu não estou vendo o filme, eu estou julgando o que está na frente da tela. Se eu me permitir aceitar o que eu estou vendo, talvez esse tempo passe a ser um tempo interessante, um tempo em que eu consiga observar coisas que eu não tenha visto antes, talvez. Eu acho que a simples seleção do filme do Tonati é uma sinalização de que há uma vontade efetiva de mudar o festival. Nunca me propus a fazer uma coisa especial que não fosse um cinema normal. Simplesmente é o meu olhar. E ele é qualificado como de uma forma diferente, mas ele é cinema como qualquer filme. Ao abrir espaço para a discussão da sétima arte, o Festival de Gramado torna-se reflexo dos esforços realizados em toda a América Latina para construir um cinema sólido e de qualidade. Estes esforços são reconhecidos nas premiações em diversas categorias, dos curtas aos longas-metragens. Junta de Anjos do Sol e Serras da Desordem, na categoria de melhor longa-metragem brasileiro, evidenciou uma das principais marcas dessa 34ª edição, a visível abertura da comissão a filmes de conteúdo polêmico. Os filmes são filmes de caráter social, são filmes com preocupação política e são filmes não tão normais do Festival de Gramado, porque nenhum deles é espetáculo. Todos eles são filmes de caráter político e social. Eu não queria irritar a realidade, eu queria fazer cinema e os mestres dizem que cinema não é mostrar, é você evocar imagens e sentimentos. Então isso era uma coisa que me norteava o tempo todo. Porque em Latinoamérica temos, em toda Latinoamérica, culturas tan interesantes como para que um cineasta vaya e aproveche e experimente trabalhando com eles. Eu não queria que ela tivesse, a vida da menina tivesse solução. A minha questão era que ela tinha uma redenção pessoal. Ela passava a ser dona do próprio destino, mesmo ficando dentro daquele destino, né? Como abordar isso? Como você trabalhar o universo tão sórdido, mas não ser sórdido, não se aproveitar daquilo. O Brasil hoje em dia é um país com tantos problemas, dá para fazer uma listagem, assim, né? Não só de pobreza, uma pobreza assim, terrível, baixa escolaridade,
Mas existe uma coisa que acho que é acima e além, perpassa, acho que isso tudo, que é um individualismo estéril. A noção de ser social é isso, é você ter a consciência de que você é uma célula no meio de um organismo vivo, sociedade, e o nosso está com câncer. E esse câncer ele está disseminado pelas células. Esse câncer é esse individualismo estéril e histérico, né? E isso, por exemplo, é um belo tema para um filme, para uma peça, para uma monografia ou para um bate-papo. E o filme sempre veio para emocionar, a gente nunca quis agredir, nunca foi essa a intenção. Então, como a Fernanda mesmo falou, a gente não trabalhava em cima dos fatos que tinham acontecido. E a gente encarava também como uma história de ficção, pelo menos para a gente conseguir trabalhar com aquilo, senão ficava muito pesado. Eu não me sinto limitado a escrever filmes sobre temas de relevância social. Talvez porque a nossa realidade está muito violenta, as pessoas estão gostando de ver, porque sempre acaba sendo uma reflexão, né? Uma história acaba levando a reflexão sobre os temas que ela trata. Se a gente conseguir fazer filmes legais, né? Sobre temas relevantes, pô, é uma delícia, né? A quantidade de roteiros ligados a problemas de cunho social trouxe à tona a discussão a respeito da responsabilidade que o cinema carrega. Além do tradicional desfile no tapete vermelho, cineastas e atores vieram a Gramado para falar sobre o papel do cinema na construção da sociedade. O cinema tem uma responsabilidade. Eu acho que se existe uma responsabilidade é desenvolver um pouco a acuidade de percepção das pessoas. Ou porque é uma faca de dois gumes, ou é um meio de dominação e de entorpecimento, ou é um instrumento para acordar as pessoas. Eu sempre penso que quando a gente escreve, está criando um processo de criação, a gente está pensando na formação de uma plateia mais do que no contentamento da plateia. De algum modo ou outro, a gente está levando formação, conhecimento, divulgando uma realidade que de repente não é percebida. Então é meio de trabalhar na consciência das pessoas. Teve um julgamento em Altamira a semana passada que uma menina estava sendo julgada por um juiz em Altamira, um fazendeiro, tinha sido acusado por ela de ter sido abusado, dela ter sido abusada por ele. Aí o fazendeiro disse que não, que ela que seduziu ele. Aí o juiz perguntou para a menina, você era virgem quando manteve relações com o senhor tal? Ela falou, não. Ah, então você já era puta? Juiz. Nessa mesma noite o filme passou em praça pública, DVD. O plano foi semana passada. E os advogados, no dia seguinte, tanto de defesa quanto de acusação, mudaram toda a estratégia do filme, da comoção causada. Então é um filme que ele saiu da realidade, se transformou em ficção e voltou a ser a realidade, né? Aquelas ideias que o roteirista está colocando para discutir, que o diretor visualiza dessa ou daquela maneira, elas ganham uma dimensão física, palpável, tangível, através do corpo, da cara, das emoções do ator. E eu acho que nesse sentido, o ator, ele sim, em termos de estrutura social, ele é um formador de opinião. Eu acho que tem uma certa carência, vamos dizer assim, em refletir sobre o papel ético, sobre o papel social do seu trabalho. O que significa fazer o que ele está fazendo? O ator ele tinha que ter a noção não só da importância do seu trabalho, mas da repercussão, da reverberação que ele pode ter. Você sai vida fora plantando sementes, que você não volta para ver se elas frutificaram ou não, e nem que tipo de árvore elas deram. Mas eu acho que é uma responsabilidade que se deveria ter. Eu acho que o cinema brasileiro tem que pensar mais na personagem, sabe? Pensar mais no ser humano. A gente tem como cultura no Brasil uma dificuldade muito grande de relacionamento, de procurar entender o outro. É parar um pouco de ter essa visão intelectual paródica da sociedade e começar a se tratar dos problemas comuns das pessoas. E eu acho que os problemas comuns é o que mais tem para ser enfrentado, além daquilo que a mídia veicula todo dia, da violência, da miséria absoluta, a maior parte da população. Existe esse problema maior, que a gente não sabe talvez lidar com os problemas cotidianos das pessoas. A pessoa procura do seu emprego, a procura do seu amor, a procura de mais saúde, a procura, sabe, falta essa coisa de tratar as pessoas como seres humanos ainda. E isso é o maior problema que a gente tem, é conseguir ver isso, eu acho. A ficção está no mundo, é tanta tecnologia e invenção que fizeram, e o homem ainda
é uma coisinha que está sendo meio desprezada. Então, uma volta a um cinema humano, uma coisa assim, a valorização desse tipo de filmes, acho que é muito importante para o festival. Acho que dá um crédito ao festival, além do glamour que ele tem, ele passa a ter uma responsabilidade humana que é muito importante, além de mercadológica. Todas essas discussões encontram palco no Festival de Cinema de Gramado. E para que elas sejam vistas e ouvidas, é indispensável a cobertura de imprensa durante esta semana. São nestes debates que acontecem nos bastidores do festival que vemos a busca por uma identidade mais sólida para o cinema latino-americano. O problema no Brasil é que todo mundo só quer fazer cinema autoral. Eu li uma entrevista do dia do Gustavo Dal, maravilhosa, falando sobre isso. Nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade de mercado, onde a gente não se preocupa com o mercado. A gente joga filmes para um público que não quer comprar. Um público que não quer ver aquilo. É como você montar uma padaria no lugar onde pessoas não gostam de pão. Mesmo o nosso cinema que dá resultado é um cinema que copia uma linguagem de um cinema comercial que é instalada pela cultura americana, que descobriu, que transformou o cinema numa atividade de entretenimento, só para mercado. Então, os que copiam essa linguagem, que tentam imitar a maneira de fazer cinema americano para poder ganhar mercado, para poder conquistar, quer dizer, conseguir vender, são imitadores. Alguns são felizes, mas nem sempre dá certo, porque é uma imitação, entendeu? Não é um cinema nosso, não é um cinema que o Brasil busca para si. Eu acho que isso é um dos maiores problemas do cinema brasileiro, é tentar imitar o modelo do cinema americano blockbuster. Quer dizer, tentar falar para o maior número de pessoas, e isso dá uma diluída, vamos assim dizer, na ideia do que se pretendia falar. A gente não consegue fazer então nem o cinema americano nem o cinema brasileiro. A questão é histórica. O cinema no Brasil, né, ele não nasceu aqui, ele veio de fora, não é isso? E se instalou desde o começo do século XX. Agora, o Brasil não é o único país que vive essa condição. Estávamos conversando con otro cineasta mexicano, Ignacio, que tiene una excepcional película, y él nos comentaba de que no fue presentada en México porque no hay sala en México. Nuestras salas de cine no es solo una política Hollywood, sino nuestras salas están armadas de tal forma, con tal sistema, de que evita inclusive mostrarse la película, porque hay que pelear con Superman. Pero considero que estos festivales, como el de Gramado y los de Latinoamérica, son esos incentivos que necesita el cine latinoamericano. En el momento que ustedes abren la posibilidad de que el cine latinoamericano sea visto por una población brasilera, para especialistas en cine, son los que llevarán pues el discurso a su casa, a su universidad, a su comunidad, diciendo hay buen cine latino-americano, vemos um cine mexicano, vemos um cine argentino de gran qualidade. No momento, assim, nós temos leis de incentivo à cultura, nós temos leis de incentivo ao audiovisual específica, nós não temos distribuição de filme brasileiro, e nós não temos a venda, a maneira de divulgar este produto. O cinema brasileiro sempre resiste, né? A gente ainda não chegou naquela fase de estamos fazendo parte de uma indústria. É sempre uma resistência, ou resistência à repressão, ou resistência política, ou resistência econômica, ou resistência ao mercado, ou competindo com os americanos. Ou a gente ainda não tem. Eu tenho a impressão que a gente não pode dizer assim, estamos fazendo cinema independente de qualquer outra coisa. Estamos sempre contra alguma coisa, né? Algunas universidades, en específico algunos estudiantes, están organizando ciclos de cine latinoamericano alternativo, ¿no? Y no con la idea de lucrar ni nada. Yo creo que es un poco clandestino porque no piden derechos ni nada, pero están tratando de mostrar un nuevo cine a otras personas. Entonces yo creo que se está armando una cultura cinematográfica latinoamericana importante.
no tapete vermelho, nos corredores, nas projeções, oficinas e debates. Tudo que se enxerga é cinema. É o cinema brasileiro e latino sendo pensado, construído e reconstruído ano a ano e cada vez mais forte aqui, no Festival de Gramado. It's a bitter